dia, eu sou Ariadne Taela Machado, sou aluna de graduação do curso de Física Médica da Universidade Federal de Uberlândia e vou apresentar o trabalho Avaliação das doses nos tecidos dos olhos de pacientes odontológicos expostos à radioterapia da região bucomaxilofacial, um estudo por simulação de Monte Carlo. Esse trabalho foi orientado pelos professores doutores Ana Paula Perini e Lúcio Pereira Neves. O trabalho foi dividido em introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e discussão, conclusão e agradecimentos e referências. Começando aí por uma pequena introdução, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer consiste em um conjunto de mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas, que se desenvolvem aí a partir do crescimento desordenado das células. E uma dessas regiões que são acometidas por essa neoplasia é a região bucomaxilofacial, que é o foco do nosso estudo. A maioria dos pacientes com essas neoplasias, eles são submetidos à radioterapia, que é uma principal forma de tratamento pelo mundo, e nessa modalidade os tecidos doentes são expostos a doses de radiação ionizante. Embora a radioterapia ela seja considerada segura para a forma de tratamento de câncer, existem riscos, né? Então ela necessita de cuidados para garantir a proteção radiológica tanto do paciente quanto do profissional, assim diminuindo o efeito indesejado da radiação ionizante nos tecidos sadios. Bom, a radioterapia, devido à radiação ionizante, ela causa alguns efeitos colaterais, né? E como a região irradiada é a região de cabeça e pescoço, então ela tem um impacto determinante na qualidade de vida do paciente. Algumas dessas alterações são edema cerebral, cefaleia, convulsão, náusea e vômito, parestesia, perda de audição e a perda parcial ou total da visão. Essa perda parcial ou total da visão, ela vem porque o cristalino é uma das partes radiosensíveis do corpo. Então, como na radioterapia da cabeça e pescoço, o cristalino fica muito próximo da região irradiada, a lente ela perde a sua clareza, ela se opacifica, né, e que é conhecido como a catarata. Em casos extremos, como dose acima de 5 Gray em uma única exposição, pode até causar cegueira. No entanto, a exposição do cristalino em baixas doses de radiação pode levar a pequenas opacificações muitos anos depois. Então, o objetivo desse trabalho é, a partir de um objeto simulador antropomórfico virtual de cabeça, calcular os fatores de correções para doses absorvidas em diferentes estruturas da região do olho, com ênfase no cristalino, que é radiosensível. Esse cálculo foi realizado para o tratamento de radioterapia com feixe incidente na região do palato duro, que é a parte anterior do céu da boca, pertencente à região bucomaxilofacial. E para essa simulação foi utilizado o método Monte Carlo. Materiais e métodos. Para analisar as doses, nós utilizamos o método Monte Carlo, que é um método estatístico que utiliza uma sequência de números aleatórios para realizar uma simulação. Essa ferramenta ela vem sendo muito utilizada para obter resultados mais realistas na simulação de transporte de radiação, porque conseguimos analisar individualmente cada partícula que se desloca aleatoriamente por efeito da interação da radiação com a matéria. Nesse trabalho foi empregado o Monte Carlo N-Particle Transport versão 6.2, utilizando as configurações pré-definidas. Os materiais foram empregados como definido pelo Compendium of Material Composition, Data for Radiation Transport Modeling. O objeto simulador antropomórfico virtual de cabeça foi baseado nas dimensões dos crânios da população brasileira entre 10 e 15 anos, e ela descreve as principais estruturas da cabeça e suas características físicas e químicas. A partir dessa geometria foi escrito um código adicional para os olhos, então a gente fez em detalhes várias estruturas dos olhos que são para a nossa simulação, e também foi adicionado um afastador porque ele é utilizado na radioterapia da região da cabeça e do pescoço. E todas essas alterações foram feitas no software DXSView. Também definimos o espectro de radioterapia nessa simulação. Conforme mostra o gráfico da figura 2, a energia do fóton considerada foi a 0,7 cm da fonte para um feixe de fótons com energia máxima de 6 MeV.
Resultados e discussão. A adaptação do objeto transmórfico virtual, né? A geometria dos olhos a gente construiu para poder detalhar algumas estruturas importantes para a simulação, principalmente o cristalino, que é radiosensível. As medidas e estruturas foram baseadas nas dimensões do jovem de 10 e 15 anos para acompanhar a cabeça que nós já tínhamos, e foram representadas as estruturas do humor vítreo, a esclera, o coroide, o cristalino e a córnea. E essas estruturas elas foram feitas com uma forma aproximada da anatomia do olho humano. Também foi adicionado o afastador, né, porque escolhemos irradiar a região do palato duro, então precisamos do afastador, que são os stents intraorais, que são os utilizados na radioterapia de cabeça e pescoço. E para uma melhor compreensão dos resultados das simulações, nós nomeamos o olho esquerdo e direito conforme mostra a figura 4. A fonte de radioterapia ela foi colocada à esquerda do objeto antropomórfico virtual, uma distância de 1 metro. Para direcionar e suavizar os feixes de radiação, nós utilizamos um colimador. A nossa intenção da nossa simulação foi calcular os fatores de correções, que é utilizado para converter os valores computacionais em valores reais, permitindo determinar a dose de entrada no paciente. Para calcular o fator de correção, a gente precisa determinar algumas quantidades dosimétricas, como a dose absorvida pelo fantoma e a dose absorvida na água. A dose absorvida pelo objeto simulador, nós calculamos para cada tecido dos olhos, tanto para os olhos direitos, tanto para os olhos esquerdos. E a dose absorvida na água foi calculada utilizando uma esfera d'água de 1 cm3, que também foi irradiada com aquele espectro já mostrado, para nós podermos calcular o CCD para cada estrutura. Então, aqui nós temos os resultados. A tabela 1 mostra o fator de correção para o olho direito e a tabela 2 mostra os fatores de correções para o olho esquerdo, separados ali por cada estrutura. O olho direito, analisando ali os fatores de correções, foi o que recebeu maior dose. E as estruturas que receberam maior dose, respectivamente, foi a córnea, o cristalino, que é importante ressaltar porque ele é radiosensível, a esclera e o coroide, respectivamente. Bom, a conclusão foi que, baseando-se nos fatores de correções calculados, nós concluímos que a maior dose foi no olho oposto à fonte, que é o olho direito. Por quê? Porque esse órgão ele recebe os fótons espalhados que possuem menor energia e depositam maior dose. E os tecidos que receberam maiores doses dessa estrutura, que é o olho direito, foi, respectivamente, como mostrado, o coroide, a esclera, o cristalino e a córnea. Devido à radiosensibilidade do cristalino, é importante ressaltar, que precisamos criar um programa rotineiro de monitoramento da dose recebida por esse tecido, já que a radioterapia ela é realizada em muitas sessões, o que expõe o paciente de forma recorrente, podendo acarretar em efeitos estocásticos que pode levar a danos permanentes à lente dos olhos, resultando na catarata. Esses são os nossos agradecimentos. Agradece a CNPq, à Pró-Reitoria de Graduação, ao Programa de Pós-Graduação de Engenharia Biomédica, ao Laboratório de Instrumentação e Dosimetria, ao Instituto de Física e à Universidade Federal de Uberlândia. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Eu vou estar disponível no chat para responder possíveis perguntas.